Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um tutorial para iniciantes do Adobe Lightroom. Eu vou te mostrar aqui as principais funções, as funções mais básicas, mas que já vai te possibilitar tratar suas fotos e deixar ela com um resultado incrível. Se você ainda não utiliza o Adobe Lightroom, eu aconselho que você comece a utilizar já, porque ele sem dúvida é indispensável para que você tenha fotografias com um aspecto muito mais profissional. Seja para postar uma foto no Instagram ou para realmente entregar um trabalho para o cliente, o Adobe Lightroom ele é fundamental. Então eu estou com o meu Adobe Lightroom aqui aberto, ele está zerado, eu zerei para começar aqui do zero com você. Então certifique-se que aqui na parte de cima aqui, ó, você esteja em biblioteca. E aí agora você vai vir aqui na parte de baixo aqui e vai clicar nesse botão importar aqui, ó. Você vai clicar em importar, ele vai abrir a opção aqui para eu selecionar o local de origem da minha imagem. Então eu posso clicar aqui, ó, e aqui eu escolho a área de trabalho, minhas imagens, meus vídeos ou uma outra origem. E aí eu vou vir aqui na área de trabalho onde está a minha foto e vou escolher a pasta onde está a foto aqui. A foto está nessa pasta aqui, RAW. Eu não quero trazer todas essas imagens para o Lightroom, eu separei apenas 3 imagens, então vou desmarcar aqui todas, mas se eu quisesse importar todas, eu deixaria marcado. Então vou desmarcar aqui, vou escolher apenas as fotos que eu quero trazer aqui para o Lightroom. Então vou marcar aqui as 3 fotos que eu já tinha escolhido e vou clicar aqui nesse botão agora embaixo, aqui na parte direita inferior, e vou clicar em importar. Ele vai importar as imagens aqui para dentro do Lightroom. Pronto. E agora de biblioteca eu vou vir aqui para a parte de revelação. E é aqui que tudo acontece no Lightroom. Então eu vou clicar aqui em revelação, ele vai abrir a imagem aqui. Eu vou só ocultar essa parte lateral aqui, que eu costumo fazer isso para eu ter mais espaço para trabalhar com a imagem. Então eu vou clicar na setinha aqui. E eu posso clicar também na setinha embaixo aqui, ó, que eu ganho área aqui para trabalhar. Também posso clicar na parte de cima aqui, ó, e esconder essa barra superior aqui. E aí agora eu vou fazer alguns ajustes que eu costumo fazer logo de início. Por exemplo, eu vou escolher uma outra imagem aqui para te exemplificar. Aqui eu tenho uma imagem que poderia, vamos imaginar que essa imagem fosse de prédios e ela tivesse um pouquinho torta. Então eu clico nesse quadradinho aqui em cima, ó, sobreposição de corte. E aqui ele aparece essa opção aqui, ó, que eu consigo girar a imagem, ó. Então eu poderia endireitar aqui, ó. Eu posso deixar mais retinho aqui. Pronto, ele deixou mais retinho a parte do fundo ali, onde eu julguei que estava torto e eu queira consertar, beleza? Então essa é uma coisa que eu uso bastante. Eu faria isso aqui, principalmente em imagens de horizonte, do mar, onde tem linhas que precisam estar certinhas, essa função aqui é muito importante. Agora eu venho aqui embaixo, antes de mexer em qualquer outra coisa, e na parte aqui de correção de lente, eu removo o desvio cromático e correção do perfil da lente, né? Então ele vai tirar ali todo o desvio que a lente causou na imagem. Se você não estiver vendo essa opção aqui, ó, é porque a setinha está recolhida. Então é só você vir aqui, clicar na setinha e ele vai abrir aqui a opção, beleza? Agora eu volto lá em cima, pode ser que aqui também esteja totalmente tudo recolhido assim quando você abrir o teu Lightroom. Então é só você ir abrindo as setinhas aqui, ó, clicando nas setinhas, ele vai revelando as opções aqui para você. Então agora eu volto aqui embaixo e aqui eu começo ajustando a temperatura. Então eu venho aqui, ó, ou deixo a foto mais fria ou mais quente, mais amarelada. Nessa foto aqui eu vou deixar ela um pouco mais amarelada, porque eu acho que tem a ver com as cores aqui. Eu posso mexer aqui também na parte de colorir aqui, ó, no verde ou mais no rosa. Eu vou deixar aqui um pouquinho pro rosa aqui, ó, não muito, porque eu acho que dá um destaque na cor aqui das montanhas. E agora eu parto para a parte de exposição. Vamos supor que minha foto esteja um pouquinho escura. Eu levo aqui para a direita, ele vai clarear a foto, e para cá ele escurece a foto. Então você consegue ajustar a tua foto aí se ela estiver clara ou escura. Então eu vou jogar um pouquinho aqui
Aqui eu dou um pouquinho de contraste, posso mexer aqui. Aqui nos realces eu acabo ganhando detalhes em algumas áreas, por exemplo, preste atenção nas áreas das nuvens aqui em cima. Eu vou diminuir os realces aqui para o lado esquerdo, ó, e eu ganho mais detalhes ali na nuvem. Se eu jogar para o outro lado, eu perco detalhes ali. Então isso aqui é muito legal para recuperar detalhes nessas áreas de luzes. Então eu vou jogar aqui para ter mais detalhes aqui. Eu posso tirar também as sombras aqui um pouquinho. E agora eu posso mexer nas áreas de branco também. Eu costumo não mexer muito, vai do gosto. Ele clareia um pouco mais ali as áreas claras. E eu vou mexer aqui nos pretos também. Tem um macete aqui, que para você saber o ideal de preto, tu pode apertar a tecla Alt e vir puxando aqui, ó, até ele começar a aparecer aqui, ó, esses pontinhos de preto. E aí você consegue identificar aqui um preto ideal para a tua foto. Eu não vou... Mas tu pode fazer no olho também. Eu achei que foi muito, eu não quero jogar tanto preto ali. Em qualquer momento, se eu quiser ver o antes e depois, eu posso apertar a tecla de barra ao contrário aqui no teclado, ó, e aí eu consigo ver o antes e o depois. E olha como é que a gente, só com esses ajustes aqui, a gente já tem uma outra imagem completamente diferente. Eu vou mexer um pouquinho aqui, ó, porque está me incomodando as montanhas ali atrás um pouquinho tortas. E agora, seguindo aqui, eu posso vir para textura, eu posso aplicar mais textura na imagem. Esses ajustes é sempre bom não abusar muito, sempre com cuidado. Eu posso vir aqui no Clarity também. Em imagem de paisagem é legal, tu pode puxar mais o Clarity, mas aqui você também pode deixar um pouco aqui pro lado esquerdo aqui, ele tira um pouco aquele peso da imagem. Isso daqui talvez seja legal para tratar a pele de alguma imagem. Eu vou puxar um pouquinho o Clarity aqui pro lado, para puxar um pouquinho mais. Em vibração eu dou cor ou tiro a cor da imagem. Então se eu puxar para o lado esquerdo aqui eu deixo a foto preta e branca, completamente saturada. E aqui eu dou mais cor para a imagem. Eu prefiro utilizar essa opção aqui do que a saturação. Porque a saturação ela mexe por completo. Enfim, ela destrói um pouquinho a imagem. E eu prefiro mexer na vibração, que ela é uma ferramenta mais inteligente, ela não dá lá, como é que ela não estraga tanto a imagem. Então eu dou um pouco mais de saturação, de vibração aqui. E aí eu vou descendo, eu posso trabalhar com ajustes em curva também, que é um ajuste mais avançado, eu não vou falar disso agora. E eu posso vir aqui nas cores também separadamente e trabalhar essas cores de forma separada. Então nessa imagem aqui, o marrom aqui, tem muito vermelho, então vamos ver, ó, se eu puxar o vermelho aqui, ó como é que ele vai afetar ali, principalmente as montanhas. Posso mexer aqui nos laranjas também, ó, e ele vai mexendo. Então, dependendo da imagem, tu vai ajustando aqui. Nas áreas de azul aqui, ó, eu posso ver se ali no céu tem um pouquinho de azul e puxar. O azul piscina aqui também, que ele vai dar um destaque ali nas áreas que eu tenho azul. E eu posso vir aqui agora, ó, e mexer na nitidez. Ele já está em 40, eu posso jogar um pouquinho mais aqui, eu vou jogar em 60. E aqui em luminância eu tiro o ruído da imagem. Então algumas imagens têm aquele ruído, eu posso vir aqui e diminuir um pouquinho. Ó. E esses aqui são alguns ajustes básicos que a gente pode fazer no Lightroom e que já vai deixar a tua foto perfeita. Vamos ver um antes e depois, que a gente vai ver como era a foto antes, ó. Essa era a foto antes e agora a foto depois. E olha que imagem completamente diferente. A gente pode também fazer um comparativo entre as imagens apertando o Y aqui, ó. Então eu consigo, apertando a tecla Y, do lado esquerdo é minha foto antes e do lado direito depois. Está até escrito ali em cima, ó, antes e depois. E aí eu consigo ver aqui, ó, bem interessante essa opção aqui. Beleza? Uma ferramenta bacana aqui, você apertando a tecla I, você consegue ter informações da tua foto. Essa foto está em RAW e eu consigo ver ali, ó, que ela foi tirada em 1/160 de segundos com F10, o ISO de 160, e ela foi tirada a 170 milímetros
numa lente EF 70-200mm f2.8. Então eu consigo aqui ter várias informações, como o tamanho da imagem também, que está em 8.529 por 5.689. Eu tenho ali a data da imagem e a hora. E isso é muito legal, eu consigo ver essas informações simplesmente apertando a tecla aí. Bom, esse daqui são os ajustes básicos, mas porém avançados também ao mesmo tempo, porque se você observar aqui, a gente utilizou quase todas as funções aqui do Lightroom nessa paleta aqui, e são ajustes que a gente já pôde ver aqui, ó, que tua foto saiu disso para isso daqui, uma foto muito mais interessante. Eu poderia ainda trabalhar um pouco mais ela, e é muito interessante. Eu vou agora rapidamente mexer nessa imagem aqui, fazendo aqueles ajustes que eu já te mostrei. Então eu vou vir aqui rapidamente, agora eu não vou explicar muito, só para a gente ver uma outra imagem aqui completamente diferente. Fiz aqueles ajustes ali, agora eu vou aqui em cima, vou tirar um pouco aqui a exposição, diminuir os realces, abrir um pouco aqui as sombras, vou puxar mais no preto aqui para eu ter uma imagem com mais contraste, vou dar um pouco mais de textura, um pouquinho mais de clarity, vou aumentar a vibração aqui e vou ter uma imagem muito mais interessante. Eu já vou mostrar aqui, ó, o antes e depois. Olha como eu já tenho uma imagem bem interessante. Olha os cabelos dela ali, como já está bem mais contrastado. Vou dar um pouquinho mais de contraste aqui. Olha que imagem interessante. Eu escolhi essa imagem aqui pelo seguinte: vou botar mais um pouquinho de nitidez, vou também mexer nos ruídos aqui. E aqui nessa imagem eu quero mostrar como a gente é interessante essa função aqui, ó, das cores. Aqui eu tenho o verde, né? Então aqui eu posso mexer no verde aqui, ó, e eu posso tirar a saturação do verde. Aqui na parte de saturação, né? Aqui em matiz eu posso mudar completamente a cor do verde, ó. Então aquele verde ele ficou amarelo e eu posso levar aqui para o outro verde. Eu tenho uma outra tonalidade de verde que é bem interessante. Posso vir aqui no amarelo também, que tem influência ali, ó. E eu posso puxar aqui no amarelo. E eu posso mudar a matiz também, ó. E dando uma outra tonalidade, o que fica bem interessante. Agora eu vou vir aqui no laranja, onde eu vou ter muita influência no cabelo dela ali. Vou puxar bem pouquinho, porque acaba influenciando na pele. E eu posso vir aqui também, ó, e trocar até a cor do cabelo dela. Olha que interessante. Então aqui eu não vou mexer porque não vai ficar legal. E na luminância eu clareio ou escuro. Eu posso escurecer mais essa área de verde aqui. Ó, vou escurecer, fica um resultado bem interessante. E vou escurecer um pouquinho os amarelos aqui também. E agora eu vou dar um antes e depois, ó. Eu tinha essa imagem e agora eu tenho essa imagem aqui. Vamos colocar ela lado a lado. Olha lá como é que eu tenho uma imagem completamente diferente, mais trabalhada ao meu gosto, né? E esse é o poder do Lightroom. Eu fiz isso agora nessa imagem em 2 minutos, talvez até menos, e eu já teria uma imagem bem mais interessante. Rapidamente, para não deixar também muita informação, você pode voltar esse vídeo aqui quantas vezes você quiser e revendo tudo isso daqui. Eu tenho aqui a opção de pincel de ajuste aqui em cima. E o que eu quero fazer nesse pincel aqui? Eu tenho algumas pré-definições. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, temperatura, colorir, exposição, realces. E aqui eu tenho uma função aqui, ó, aprimoramento de íris. Então eu vou dar vou dar um Ctrl Z aqui. Eu quero aumentar essa imagem aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu aperto a barra espaço, ele vai aparecer a lupinha de mais ali e eu dou um clique aqui no mouse. E ele vai aproximar a imagem aqui. E agora com essa função aqui de aprimoramento de íris, eu vou clicar aqui nos olhos e vou pintar aqui os olhos dela, ó. E olha lá como é que eu tenho olhos bem mais interessantes. E aqui eu posso também mexer nas configurações aqui dentro do aprimoramento de íris. Então eu vou pôr um pouco mais de exposição aqui. Eu vou com a tecla Alt agora, ó, eu alterno entre aplicar
e tirar o efeito aqui. Então, onde eu passei e não quero mais, eu simplesmente venho tirando aqui, ó. Beleza? Então, vou dar um pouco mais de contraste agora, aqui nos olhos. Um pouco mais de realces. Vou tirar um pouco as sombras e vou puxar um pouquinho nos pretos. Beleza, vou mexer um pouco mais na exposição. Não tanto. E aí a gosto também. Beleza, para a gente ver bem, eu deixei aqui o efeito bem marcado. Saio do pincel aqui, ele volta os ajustes normais ali. Eu vou voltar a minha imagem o que era. Pronto. E olha os olhos dela. Vou dar um antes e depois. E olha como é que eu consegui destacar os olhos dela. Claro que aqui eu acho que ficou um pouco demais, mas a fim de tutorial aqui para você ver bem o efeito que ficou aqui, a possibilidade que você tem de tratamento na imagem. Poderia aqui deixar a imagem um pouco mais dramática, assim, mais escura, né? Acho que ficaria legal. Então, olha, o antes e depois. E olha como é que eu tenho uma imagem bacana. Terminado, então, o tratamento da imagem, a gente precisa exportar essa imagem. Então, eu posso clicar aqui em cima da imagem com o botão direito e vai aparecer aqui a opção exportar. Eu poderia também vir aqui em biblioteca e aí eu seleciono todas as imagens que eu quero exportar. Vou clicar com direito e vou exportar todas as imagens, beleza? Mas eu vou voltar aqui onde estávamos, vou selecionar a imagem. Eu posso clicar também na miniatura aqui e também clicar em exportar. Então, todas essas formas a gente vai conseguir exportar as imagens. Então, vou exportar essa imagem. Ele vai abrir essa caixa de exportação aqui, onde eu vou escolher o local. Eu posso exportar para a mesma pasta da foto original. E aqui eu tenho a opção de colocar dentro de uma subpasta. Eu sempre faço isso e boto o nome aqui da pasta que eu quero. Aqui eu venho renomear, eu posso botar o nome personalizado, mas o número original, eu costumo fazer isso. Para eu identificar a imagem, eu boto o nome que eu quero, mais o número original da imagem. Aí eu desço mais um pouquinho aqui, e aqui eu tenho aqui a qualidade, né, o formato em que eu quero exportar a imagem. A qualidade eu sempre deixo em 100 e o modo eu também deixo sempre nesse modo aqui, você pode deixar aqui por padrão. E aqui eu escolho o tamanho da imagem. Eu sempre deixo isso aqui por padrão também, redimensionar para ajustar a imagem, sempre em aresta longa. E aqui eu escolho 2048 porque normalmente é o formato para se postar em web. Então também normalmente eu deixo em 2048 pixels e a resolução você pode deixar em 150, não tem problema nenhum. Se for foto para postar no Instagram, por exemplo, nitidez eu sempre deixo nitidez de tela em alta. Se for para impressão, você pode colocar aqui papel fosco ou papel brilhante, e aí você simplesmente aqui você pode escolher os metadados, né? Isso daqui não é tão relevante. Ele vai exportar as fotos com essas informações. E aqui, marca d'água, você pode exportar todas as fotos com a tua marca d'água. Normalmente eu também não uso essa opção. E aí é só eu clicar aqui em exportar e ele vai exportar as fotos, beleza? Bom, é isso. Para não prolongar mais o vídeo, volte o vídeo quantas vezes você quiser para você rever todas essas funções. E se você quiser se aprofundar no Lightroom, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de treinamento de Lightroom e Photoshop, onde você vai aprender desde o básico até o avançado a mexer nessa ferramenta incrível que é o Adobe Lightroom. Beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa o teu joinha aí se você aprendeu algo novo, se você curtiu esse vídeo. Isso vai me ajudar demais aqui no YouTube a esse vídeo alcançar mais pessoas e a fazer com que o canal cresça. E isso vai me motivar também muito a produzir mais conteúdo aqui para que venha ajudar a quem queira aprender mais sobre Photoshop, Lightroom e tudo que eles podem fazer dentro da fotografia. Espero você no próximo vídeo, se Deus quiser, se Ele assim permitir. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua família e até o próximo vídeo, então, até lá.